Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário da FEComércio São Paulo. Não preciso dizer que esse tem sido um ano muito difícil para a economia e para o comércio em geral, que é um dos setores mais atingidos. Comércio e serviços, obviamente, como a FEComércio representa. Nesse cenário, o comércio eletrônico tem se mostrado uma alternativa não só necessária, mas vital para que os empreendimentos, as empresas do setor de comércio e serviços continuem sobrevivendo e consigam enfrentar esse cenário de pandemia. Se você é MEI e tem poucos recursos para investir, como é o caso da maioria dos MEIs, você deve se perguntar, mas como eu vou conseguir entrar, fazer minhas vendas online? E como melhorar, por outro lado, aqueles que já têm uma certa experiência no online, como melhorar esse canal de vendas? Para ajudar com essas questões, estão conosco dois especialistas no tema. Kelly Carvalho, que é assessora econômica da FEComércio São Paulo, e o André Santos, que é o awareness do Mercado Livre. Boa tarde para vocês dois, muito obrigado por estarem aqui conosco. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer em nome do Mercado Livre. Para nós, do Mercado Livre, é um grande prazer estar junto com a FEComércio, ajudando o nosso país, na verdade, nesse momento, todos os empresários que fazem parte da FEComércio a inserir-se nessa nova economia, né? Digamos assim, muita gente que estava acostumada com o off, agora aí para o on, e está nos dois, o on e o off. Então vai ser um bate-papo muito gostoso. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para poder participar desse webinário que é tão importante nesse momento que a gente está passando, de grandes mudanças aí do comércio. Muitos estabelecimentos físicos passaram muito tempo com as suas portas fechadas, então esse é um momento aí que nós temos para poder modernizar a atividade comercial. Então vamos aproveitar bastante esse webinário, tirar todas as dúvidas, que esse é o momento mais adequado que nós temos para isso. Aproveitando essa fala da Kelly, aproveitem sim para tirar dúvidas, mandem as perguntas no chat. E só para lembrar que hoje nós não estamos transmitindo só no YouTube, nós também estamos transmitindo no Facebook. Então a gente tem uma equipe que nos assessora para que essas perguntas cheguem para a gente. Então mande suas perguntas no chat, que os dois vão responder. É uma oportunidade difícil, única, de vocês tirarem as dúvidas. Antes da gente entrar no webinário em si, eu queria agradecer a Precesp, que é a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo, que está nos apoiando nesse webinário. E Kelly, para a gente começar, eu acho que vale falar um pouco do MEI em si. Por que a gente está falando de MEI nesse momento? Estamos falando de formalização, que é importante para o empreendedor. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a relevância dos MEIs nesse contexto econômico atual. Depois de você, vou querer que o André também dê a visão dele sobre o assunto. Bom, nesse atual momento que a gente está passando aí de pandemia, né, muitas pessoas perderam aí os seus empregos, né, então tivemos aí os estabelecimentos comerciais fechados, então muitas pessoas perderam os seus empregos ou tiveram até uma redução de renda. Então, como uma forma aí até mesmo de se manter a sua família, de obter renda, muitas pessoas acabaram aí partindo para o empreendedorismo por necessidade nesse momento, né? E qual que é a alternativa disso? Qual a melhor forma disso, com poucos recursos, né? É se formalizar. E o empreendedor individual acaba sendo, nesse momento, uma boa opção para quem quer começar a vender, principalmente quem quer começar também a atuar no comércio eletrônico, né? Então, apenas um faturamento, uma estimativa de faturamento bruto anual em torno de R$81 mil,
esse empreendedor ele pode ter até um funcionário contratado com carteira assinada, só que ele também não pode ser sócio ou fazer parte de qualquer outro tipo de empresa, tem que ser ele somente para exercer essa atividade. Então, e o custo para se abrir essa empresa, em termos de carga tributária, para quem está iniciando nesse momento que é tão de tantas dificuldades, né, é uma boa opção, porque quem atua no comércio e indústria, por exemplo, paga aí por mês, através de uma guia emitida através do portal do empreendedor, uma guia em torno de R$ 53,25, né, e para o setor de serviços, R$ 57,25. Então, assim, é um custo relativamente baixo. Esse empreendedor, ele passa a ter direitos previdenciários, por exemplo, porque se ele não estiver atuando na formalidade, né, no mercado informal, ele não conseguiria isso, e ele passa a emitir nota fiscal, que é uma questão muito importante, que dá segurança para ele trabalhar de forma regularizada, poder vender os seus produtos também pela internet, poder efetuar trocas. Então, assim, ele atuando de forma formal, ele tem vários benefícios, inclusive acesso a crédito, né? Muitas instituições financeiras nesse momento lançaram aí alguns pacotes, algumas medidas, né, diferenciadas, com taxas de juros menores, com prazos maiores para pagamento, inclusive voltado também. Então, é uma grande oportunidade que esse empreendedor tem, essa pessoa que perdeu seu emprego nesse momento tem, para poder se formalizar e poder aí tentar crescer, né, empreender nesse mercado. André, antes de eu passar a palavra a você, que a gente estava conversando antes do webinário, formalização é uma palavra que você sempre usa no Mercado Livre, vocês batem em cima dessa tecla, queria ouvir tua visão, mas quero aproveitar para colocar já uma pergunta aqui que eu acho que é bastante pertinente. Eu te apresentei, falei que você era awareness do Mercado Livre, e aí a gente tem o nosso internauta, o CJ Sucatas, perguntando exatamente, mas o que é um awareness? Então, acho que antes de você entrar no fato da formalização em si, é legal falar sobre esse teu papel dentro do Mercado Livre. Na verdade, esse termo, awareness, ele é um termo que simplesmente quer falar a seguinte coisa. O Mercado Livre, ele precisa hoje comunicar-se melhor com a comunidade de compradores, com a comunidade de vendedores, com todos os parceiros, stakeholders em si que faz parte desse ecossistema. Então, o meu papel nada mais é que um evangelizador ou conscientizador de duas mensagens. Nós estamos aqui com o propósito de democratizar o comércio eletrônico e os meios de pagamento. Somente isso. E aí, quando a gente fala de formalização, agora falando de MEI e formalização, é uma tecla que você tem batido bastante, né, nesse papel de comunicador. Sim, bastante. Nos últimos meses, muito mais. Nos últimos dias, bem mais. Inclusive, tivemos uma operação ontem, aqui em São Paulo, chamada Nospor, que foi uma operação em que vários marketplaces, inclusive, participaram, que existia um determinado seller, um determinado vendedor de marketplaces de um modo geral, em que ele pregava como burlar todo o mecanismo de fiscalização, e o Mercado Livre contribuiu junto com outros marketplaces para que fosse feita essa operação, para que isso não acontecesse de forma nenhuma, né? O descaminho, a não formalidade, qual a mensagem do Mercado Livre sempre foi e vai ser cada vez mais. Nós temos um faturador, para você ter ideia, totalmente gratuito dentro do Mercado Livre. Você entrou hoje para vender como seller, como vendedor, nós já damos um faturador. Então, nosso objetivo é formalize-se, seja MEI, comece como MEI, comece emitindo suas notas fiscais, contribua de forma correta, porque a nossa mensagem para os vendedores cada vez mais vai ser essa. Nós vamos contribuir para o desenvolvimento do país, inicialmente através do MEI, e depois através de Simples Nacional, regime normal. E Kelly, a gente está falando de MEI, começou essa conversa falando de formalização, mas quais são os primeiros passos para o empreendedor se organizar e virar MEI? Então, não estava pensando em formalização até agora, mas tenho que olhar para isso. E aí, por onde que eu começo? Bom,
Primeiramente, o empreendedor, ele tem que identificar qual tipo de produto que ele quer vender, né? Ele tem que escolher a atividade que ele pretende, né? Antes de se registrar como MEI. Hoje, para se registrar como MEI, você escolhe lá uma atividade principal e 15 atividades secundárias. Então, assim, é um leque de possibilidades muito grande aí para esse empreendedor, né? Então, ele conhecendo a atividade que ele quer exercer é o primeiro passo. Mas aí vem um outro muito importante, mas assim, é uma coisa que tem que ser feita de uma forma muito fácil e prática, que é a elaboração de um plano de negócios. Mas nada, uma coisa não tão complexa, porque quem está começando agora, mas é importante estudar o mercado para dar certo na atividade. Então, é importante estudar o mercado consumidor, ou seja, para quem ele pretende vender esse produto que ele escolheu, o mercado que ele pretende atuar. Também estudar um pouco quem é o seu mercado concorrencial, né? Isso é muito importante. Quem são os seus concorrentes, quais são as estratégias de vendas que eles adotam, qual o preço que eles vendem os seus produtos no mercado, e também os seus fornecedores, porque o fornecedor é muito importante, ainda mais num período de pandemia, porque é importante você ter bons fornecedores, né? Que sempre estejam ali à disposição, que tenha à disposição o produto na hora que você precisar para poder te oferecer, e nesse período de pandemia que possa te dar a possibilidade aí de negociação, de prazos de pagamento, de ter agilidade na entrega, que é o caso de uma venda online. Então, o plano de negócios, ele se baseia basicamente nisso, que é muito importante, porque a gente sabe, nós estamos numa das piores crises que o país já passou, que é uma crise profunda, mundial, e a retomada vai ser muito lenta. Então, antes que esse empreendedor que acabou de sair do seu emprego, investir o seu dinheiro num negócio, então é importante fazer esse estudo de mercado para ser mais assertivo, para dar certo de fato. Então, estudar mercado, estudar o concorrente e estudar também os seus fornecedores. Esse é o ponto principal. Você que está nos ouvindo e que está pensando em empreender ou que já empreende, tem lição de casa para fazer? lab.fecomércio.com.br. A gente tem um amplo material lá sobre gestão para te ajudar no planejamento. Então, tudo isso que a Kelly falou, né, que são os passos básicos para iniciar um negócio, lab.fecomércio.com.br. E agora, André, a Kelly, enfim, falou um pouquinho do meio tradicional, do meio físico, né, do negócio, mas agora falando propriamente do digital, inclusive para aqueles que já desenvolvem uma atividade. Falando de e-commerce propriamente dito, qual é a primeira coisa que o empreendedor tem que estudar para entrar no digital, André? É uma dinâmica muito diferente do comércio físico? Não, eu sempre falo uma linguagem do Ctrl+C, Ctrl+V. Os mesmos princípios que a Kelly colocou para o físico, que é estar formalizado, por exemplo, eu quero começar a vender no Mercado Livre, eu gosto muito da palavra executar. Você precisa planejar. O básico é você ter um plano de negócios, como a Kelly falou, um Canvas, por exemplo. Qual que é o seu propósito, qual que é a sua proposta de valor, sua segmentação de cliente, para quem são os seus principais parceiros, canais, fornecedores, não ter somente um fornecedor, estudar a viabilidade financeira da empresa, por mais que você comece pequeno, qual que é a minha estrutura de custo, qual que é a minha fonte de receita, isso é o básico do básico, né? Então, mas também não precisa também dar toda uma complexidade para isso. Por exemplo, no Mercado Livre, para você começar, faz inicialmente uma lista de fornecedores. Muitas vezes, a Kelly colocou uma coisa aqui interessante do meio. Você formalizado no Mercado Livre, você vai ter acesso à linha de crédito do Mercado Crédito, que é do Mercado Pago. Tem condições diferenciadas dentro do Mercado Livre. No Mercado Shops, que é a loja virtual do Mercado Livre, as comissões são reduzidas. Então, depois a gente vai deixar aqui o link. Tudo isso porque você é o CNPJ. E a gente trouxe hoje aqui várias condições maravilhosas do nosso ecossistema para a FEComércio e para o público e audiência da FEComércio. Então, assim, o básico é um modelo de negócios, é um Canvas, é saber para quem você vai vender. E depois, tudo está pronto no ecossistema do Mercado Livre. Lembrando que o on e o off andam juntos, principalmente nesse momento. E falando dessa questão de on e off, tem algum ponto nessa diferenciação? Você já explicou que o plano de negócios é basicamente bastante parecido, mas
Nessa passagem, qual que é o ponto de atenção que o empreendedor tem que ter, André? A experiência. Todo comprador, ele tem uma necessidade. Eu sempre falo que as pessoas não compram produtos, elas compram código de rastreamento. A rastreabilidade do produto é muito importante. Então, quando eu entro no marketplace do tamanho do Mercado Livre, o que é marketplace? Shopping center. Olha para o Mercadão aqui de São Paulo. É o Mercado Livre. É a mesma coisa. Na pandemia, a gente ganhou 6 milhões de compradores. Agora, você imagina 6 milhões de pessoas, todas tendo uma necessidade. O que o Mercado Livre está focando? Nós temos relevância, isso a gente já sabe. 0,12% do PIB do país sai do Mercado Livre. Outra coisa que a gente entrega, qualidade. Então, nós criamos a logística, uma malha logística em praticamente 2 anos ou 1 ano e meio, e na pandemia mais rápido ainda. Comprou um produto, está no nosso centro de distribuição, Louveira ou Cajamar, em um dia, 24 horas, ou até o dia seguinte, a gente entrega em todo o Brasil. Então, neste momento, certamente tem um Boeing cruzando os céus do Brasil, entregando lá no Norte e Nordeste, através da Azul Cargo, 100 passageiros, cheio de pacote do Mercado Livre. Então, a experiência de receber rápido o produto é o que a gente tem trabalhado cada vez mais através do fulfillment. Kelly, agora falando um pouco de colocar um negócio online. O André explicou com a palavra que é marketplace, shopping center, é uma coisa que as pessoas têm dúvida no geral, mas a gente tem diversas plataformas, né? Eu poderia pensar que, então, eu tenho o marketplace, que é uma opção bastante falada nesse momento. Aí depois eu tenho o WhatsApp, eu posso criar um site, posso usar as redes sociais. Eu queria que você fizesse um pouquinho uma análise geral de como começar, como escolher, com os prós e os contras, analisando, inclusive, os custos e as vantagens que envolve estar dentro do marketplace, como é o caso do Mercado Livre, né? Exatamente. O empreendedor, quem está começando hoje, ele tem aí diversas opções e claro que tudo depende de quanto de recursos ele tem aí para investir inicialmente. Então, quem pretende ter uma plataforma própria de e-commerce, o custo é relativamente maior quando comparado às outras formas que você tem hoje. Porque você tem que pensar no seguinte, vai ter investimentos em termos de plataformas de integração de meios de pagamento, você tem que ter um forte investimento em marketing digital, porque você tem que se tornar conhecido no mercado para conseguir vender algo. Então, assim, é tudo muito mais difícil, ainda mais nesse momento de desaceleração, de queda, de recessão econômica que nós estamos passando, que deve ser levado em conta. Então, assim, investir numa plataforma própria, cabe agora, é um custo elevado. Então, assim, nós temos outras opções que são aí mais viáveis para esse empreendedor, para esse microempreendedor individual que está iniciando agora. Então, ele pode se utilizar, por exemplo, das redes sociais. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o Instagram. Através do Instagram você consegue ter a divulgação dos seus produtos, ter um link aí que possa até direcionar para um contato através do WhatsApp, por exemplo, para conseguir finalizar uma compra. Até o próprio Mercado Pago dispõe dos links de pagamento, que esse empreendedor ele pode criar esse link de pagamento para enviar para o seu consumidor, para poder efetivar essa compra através do WhatsApp, por exemplo. Então, assim, rede social é uma alternativa barata, é uma opção que esse empreendedor tem nesse momento. Inclusive, ele pode se utilizar, por exemplo, de influenciadores digitais também, que seria, por exemplo, uma forma de pegar quem são esses grandes influenciadores hoje, que atuam no segmento dele, que tem uma grande visibilidade, que atuam no mercado desse empreendedor, e fazer uma espécie de permuta. Então, esse empreendedor, ele pode, por exemplo, você divulga o meu produto para o influenciador, né? Você pode divulgar o meu produto e eu te passo esse produto, eu te dou esse produto, eu faço uma permuta para você divulgar. Então, pode ser uma alternativa também. E a outra forma, que é aí a que dá maior visibilidade, né, seria o Place. Porque você vai vender através de uma plataforma que já está estabelecida no mercado, que já tem uma marca no mercado,
óbvio, a gente tem aí um custo, né, que é um custo que é sobre a operação, né, uma comissão que é paga, que o André pode até ajudar um pouco mais nesse ponto, mas a gente tem uma comissão que é paga sobre o total de vendas, isso deve ser levado em conta pelo empreendedor, mas também se ele não vende, praticamente não vai ter custo, mas é uma opção que ele tem ali de vender junto com outros, vai ter outros concorrentes que vão vender na mesma plataforma, mas é uma opção que ele tem aí a um custo relativamente menor do que se vender por uma plataforma própria e conseguindo até mesmo se aproveitar do marketing que já existe das empresas, né? Porque as empresas também... Desculpa te interromper, mas a gente já está te ouvindo mal, acho que a gente está com um probleminha na sua conexão. Vocês me ouvem? Te ouvindo. Talvez seja o caso do nosso TI ajudar você um minutinho, porque tá bastante ruim, a gente não tem conseguido entender. Enquanto isso, eu vou falando com o André. André, tem alguma restrição para operar dentro de Marketplace, meu caro? Qualquer pessoa pode operar? Como é que funciona essa operação dentro do Marketplace? Novamente, o meu papel de evangelizador e conscientizador é democratizar comércio eletrônico, é trazer qualquer pessoa para vender. O importante é que ela esteja formalizada, isso é muito importante. Então, para começar no Mercado Livre, você pode ser uma pessoa física, porém, de novo, nós temos um faturador, nós orientamos para que você se torne um MEI e comece a trabalhar emitindo notas fiscais com um faturador que nós entregamos gratuitamente. Isso é importante. Mas também temos o cadastro pessoa jurídica, que é o mais indicado. A grande ideia é democratizar o comércio eletrônico. O que nós queremos, que pulsa na nossa veia, que nós chamamos o Mercado Livre, a gente chama ele de o amarelinho, como o mundo amarelo, e existe o mundo azul, que é o Mercado Pago. Então, a gente democratiza o comércio eletrônico através do Mercado Livre, através do MELI, como alguns chamam, e através da Fintech, que é o nosso mundo azul, a gente traz meios de pagamento muito simples. Como a Kelly falou hoje, através do seu celular, você consegue ter um link e compartilhar em redes sociais e receber, né? Isso é fantástico no meio de uma pandemia. Então, assim, qualquer pessoa pode. Essa é a nossa ideia, democratizar o comércio eletrônico e os meios de pagamento, tudo junto. Kelly, você conseguiu voltar? Você estava falando da questão dos influenciadores, que as redes sociais são, sim, uma alternativa viável nesse momento também, mas que o Marketplace tem custos, mas tem uma maior exposição, certo? Correto, isso mesmo. Isso mesmo. E aproveitando, né, porque o Marketplace ele já tem uma marca estabelecida no mercado, já tem o seu próprio marketing, né? Então, esse empreendedor já se aproveita dessa oportunidade para poder aí oferecer os seus produtos. Óbvio que é importante que nesse plano de negócios, quando o empreendedor ele começa a sua atividade, quando ele for escolher vender pelo Marketplace, ele estude também os seus concorrentes que estão lá, porque tem preços e tem qualidades de produtos. Então, assim, é importante que esse empreendedor estude preço, qualidade dos seus concorrentes, como que eles atuam, e tem aí, até no próprio Marketplace, uma boa visibilidade em termos de como que ele vai anunciar esse produto, ter uma boa qualidade de imagem do produto que vai ser ofertado, todas as especificações, marca do produto. Então, é importante que esse empreendedor ele esteja muito bem preparado e que ele estude esse mercado. Então, vai ingressar? Então, ele coloca isso no plano de negócios. Então, ele vai começar por rede social e pelo WhatsApp, que é uma forma aí de poder se aproximar mais do consumidor, e aí, paralelamente, ele vende aí os seus produtos através do Marketplace, e com isso ele vai ganhando cada vez mais escala, vai vendendo mais. E André, olha só, a gente tem uma pergunta aqui que acho que deve interessar muitas pessoas que estão nos assistindo, do Felipe Lopes. Ele diz o seguinte: André, como os vendedores iniciantes no Mercado Livre podem potencializar suas vendas e conquistarem melhores reputações? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem não conhece Marketplace, o que é essa reputação e como que eu posso fazer para melhorá-la. Vou passar aqui uma dica que é, assim, muito importante no Mercado Livre. A Kelly, ela falou sobre a questão de um anúncio perfeito. O Mercado Livre também preza pelo anúncio perfeito. O que é um anúncio perfeito? Vou fazer um título. Aí eu tenho uma regra que eu chamo de PMME. Produto, marca, modelo e especificações técnicas. Produto, caneta, marca, vou colocar uma Montblanc. Modelo, por exemplo, clássico. Especificações técnicas, ponta fina, ponta porosa. Esse é o título.
Simples assim, o Mercado Livre já vai categorizar você. Em seguida, você vai fazer uma descrição simples, clara e objetiva, preencher uma ficha técnica, ter uma boa foto com fundo branco, que fique bem apresentável o produto, as pessoas compram também a imagem. Além disso, um vídeo no máximo de 60 segundos, porque a gente odeia vídeo que passa de 60 segundos. Todos nós sofremos hoje com a nossa principal plataforma, né, hoje de streaming, digamos assim, que é o YouTube agora, que está louco, colocando o tempo inteiro para a gente assinar e coloca vídeo o tempo inteiro no meio das nossas músicas. Então, assim, o vídeo tem que ser 60 segundos. E tudo isso eu vou passar agora a dica de ouro no Mercado Livre. Para ter reputação, o que eu faço? 10 vendas somente inicial. Você não pode pedir para as pessoas que estão na sua casa, né? Ai, minha tia, meu pai, não pode, porque a gente é uma empresa, nós somos uma empresa de tecnologia, a gente sabe que isso é fraude. Tem que ser 10 pessoas distintas. Como que eu faço, André, para ter essas 10 vendas? Preço de custo. Joga preço de custo, pede para ganhar lá na frente. Depois das 10 vendas, nós temos um termômetro, já ganhou a reputação, vai para o verde escuro, você já vai ter relevância. A Kelly comentou sobre a comissão. Gente, se você montar um site, 40% do teu negócio vai ficar ali só para você trazer tráfego. O Mercado Livre tem relevância, que é tráfego, e que você ajuda fazendo um bom anúncio, e tem a qualidade, que é a logística. Os dois juntos no ecossistema. Então, fiz um bom anúncio, ganhei reputação, quanto que eu pago por isso? Ou 11% ou 16%. 11% é um parcelado com juros para o cliente, você sempre vai receber à vista, tem uma exposição alta. Premium, 16%, parcelado sem juros para o cliente. Ele bateu o olho, divide em 12 vezes sem juros. Você recebe à vista e a exposição é a máxima dentro do site. Então, assim, é simples a reputação, é fazer a lição de casa bem feita, fazer um bom anúncio, estar olhando não só para isso, mas entregar produto, ter produto em estoque, as pessoas não compram produto, é código de rastreamento, não deixar abrir em reclamação, porque tem a ver com o teu pré-venda e pós-venda, então tem que estar atento que as pessoas são ansiosas na internet, e também ter um produto de qualidade, né, para evitar devolução e cancelamentos. Então, preze, de novo, pela experiência. O Mercado Livre te entrega relevância, mas quer que você seja um super vendedor. André, agora eu vou te explicar muito bem a questão da qualidade do produto e da experiência, mas eu sou um MEI. Até hoje, eu não trabalhei com vendas online. Mas, na hora de oferecer, eu então fabrico, sei lá, 10 produtos. Na hora de começar a oferecer no Mercado Livre, então estou esse passo para dentro do digital. O que eu faço? É melhor oferecer uma gama grande de produtos ou menos produtos mais trabalhados em cima? Como é que eu diferencio isso? O grande segredo do Mercado Livre, a gente tem um termo em inglês que é do Chris Anderson, que inclusive participou no início da semana do E-Commerce Brasil, que é um fórum enorme de e-commerce, e ele citou o Mercado Livre, achei fantástico, como exemplo de long tail. O que é isso? É uma cauda longa. O Mercado Livre tem tudo. Eu coloco aqui um grande desafio, até para as pessoas que me seguem nas redes sociais, @AndréSantosPlay, se procurar agora algum produto que não tenha no Mercado Livre. Se você encontrar, você me fala, André, encontrei um que não tem no Mercado Livre. Essa é a magia. Só que a cauda longa, você que é o vendedor, tem que pensar da seguinte maneira. É como se fosse um dinossauro. Cabeça, tem o pescoço e a cauda. Por onde eu começo? Pareto, 80-20. Qual o produto que eu tenho mais conhecimento sobre ele? Eu trabalho com produtos de beleza. Se é um shampoo, começa pelo shampoo. É o teu Curva A. Então, começa pelo shampoo. Dá uma estudada no próprio Mercado Livre. Nós temos uma página gratuita, tendências.mercadolivre.com.br. Você vai lá, tem as palavras mais buscadas. Então, é você saber o que é a curva A, o 80-20, e saber que dentro do marketplace, do shopping, tudo vai vender. Só que você precisa acertar qual é o meu produto estrela. Aí é o sucesso. Quando a gente fala de tamanho de oferta, André, às vezes eu tenho a impressão que o MEI, por ser muito pequeno, tem a impressão que ele não consegue competir com os grandes players do setor. Exatamente por causa desse tamanho. Mas, e me corrija se eu estiver errado, me parece que ele tem uma vantagem, né? Ser pequeno e às vezes trabalhar bem com o público tem uma vantagem na hora de lidar com os clientes, né? Ele pode fazer um atendimento mais personalizado, ter uma proximidade. Tem realmente essa vantagem competitiva?
Tem, eu sempre vou falar que, assim, o pequeno, ele tem conhecimento do pré-venda e do pós-venda. Ele pega a pergunta dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma etapa antes, que é da pergunta, que você tem que ser rápido. Ele pega aquele cliente de uma forma totalmente bonita, digamos assim, até uma licença poética no colo, que é diferente, às vezes, de uma grande loja, que vai olhar como mais um. Então, assim, o marketplace é para todo mundo. Só que o atendimento pré e o pós-venda do pequeno é muito mais custoso. Eu sempre falo, eu adoro comprar do pequeno, porque ele trata bem o consumidor. Então, se ele entra dentro de um site como o Mercado Livre, que entrega relevância, entrega rápido o que eu quero, cara, eu não vou olhar somente as grandes lojas. É como um shopping, de novo, loja âncora e loja satélite. Muitas vezes você olha para o shopping, tem lá uma âncora enorme, que você entrou, o vendedor correu de você, na hora que você entrou, até o manequim, de repente, correu de você. Ninguém te deu atenção. Você vai na loja ao lado, que é uma satélite, todo mundo vem te atender com um sorriso. Muitas vezes o dono da empresa, que é o MEI, né? Que olha para você, digamos assim, no marketplace, olha para você e fala, boa tarde, tá aqui ó, a oferta, tem mais um aqui, aí vai fazer um cross-selling, já coloca ali um outro produto complementar, vendi o shampoo, tem um condicionador, tem a máscara capilar. Então, assim, comprar do pequeno é maravilhoso, no marketplace principalmente. Para você que está nos assistindo e está ouvindo a gente falar bastante de e-commerce, é muita informação, tá vendo esse quadradinho aí do teu lado direito da tela? É o QR Code. Você aponta a sua câmera para ele e você pode baixar uma publicação muito bacana da Ficomércio que chama Expresso MEI. O desse mês, de julho, mudou de nome, porque esse boletim anteriormente chamava No Balcão. A edição de julho, ou seja, desse mês que está acabando agora, traz várias dicas essenciais para você que é empreendedor poder aproveitar as oportunidades do e-commerce. Foi, inclusive, esse boletim que idealizou o webinário de hoje. Então, aponta seu celular para o QR Code, que a gente tem tudo isso escrito para você. Eu sei que, às vezes, assistir o vídeo não dá tempo de pegar todas as dicas. A gente tem dicas muito bacanas lá. E falando de dicas bacanas, Kelly, eu queria entrar um pouco agora na questão de estoques. A gente falou de marketplace, mas acho que esse raciocínio vale para qualquer tipo de venda em e-commerce. Um ponto muito importante é a questão do estoque. E aí o que eu quero que você dê dicas é de como se organizar para não comprar demais, ficar com o produto encalhado, ou pior ainda, que isso vai refletir no seu atendimento ao cliente, não ter produto suficiente se o negócio começar a bombar. Como é que eu me organizo nesse sentido? Exatamente, essa é uma grande preocupação, ainda mais para quem está começando, né? Então, é importante, primeiro, ter esse plano de negócio também para você ter uma noção de quem vai ser o seu público-alvo, né? Quem que vai ser o seu público que você vai direcionar o seu produto. E óbvio, se você mantém um estoque muito elevado, isso representa o quê? Dinheiro parado. E claro que lá na frente, esse empreendedor ele vai ter que fazer uma liquidação desse estoque, né? E se ele tiver pouco estoque e tiver um crescimento da demanda, então corre-se o risco aí de ele perder um potencial cliente, não fidelizando esse cliente, né? Então, é importante até mesmo conhecer a sazonalidade, ou seja, quais são épocas em que, por exemplo, vende-se mais determinado produto. Às vezes um artesão, alguém que faz algum produto mais manual, que atua no MEI, ele pode, por exemplo, ter algum produto que se direcione, tem um grande potencial, por exemplo, no Dia das Mães ou no Natal, por exemplo. Então, ele tem que se preparar, por exemplo, ter conhecimento de quais são as datas potenciais, as principais datas comemorativas, que às vezes esse produto pode chamar mais atenção aí para as vendas, né? E outro ponto que é muito importante é ter o acompanhamento sistemático desse estoque. Então, mesmo ele sendo um MEI, a intenção não é ser sempre MEI, ele tem que pensar em crescer, mas ele vai começar ali no MEI, é importante ele ter o controle de quanto ele tem em estoque, então, o modelo que ele tem, a quantidade que ele tem, e dando baixa nisso, para não perder esse controle. Isso tem que ser um controle muito sistemático, para não correr o risco, né, de se vender um produto na internet e não ter ele em estoque, né? Outro ponto também, aí quando o negócio já começa a crescer um pouco mais, é ter uma plataforma de integração de estoque
com o e-commerce, né? As plataformas de ERP, que aí seria o caso para ter, que faz essa baixa automática aí do nível de estoque. E também os marketplaces. Tem alguns marketplaces, por exemplo, que já tem também na sua plataforma um controle aí desses estoques. Ou seja, você, microempreendedor, pode deixar as suas mercadorias num centro de distribuição, por exemplo, sob controle desse marketplace, e ele faz aí todo esse gerenciamento para você. Óbvio que isso tá no custo também da plataforma, mas também é uma outra alternativa. Mas assim, para quem está começando, é uma planilha de quanto ele tem de estoque, então o modelo, quantidade, e dando baixa nisso, ter um acompanhamento muito de perto disso. E na medida que ele for crescendo, ter essa plataforma de integração, um ERP, para poder dando baixa automática no sistema desse estoque, sob pena aí de não atender o cliente, né, caso dê algum problema. Kelly, eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto, com uma preocupação de lojas físicas que estão mandando mensagem aqui. Eu tenho uma pergunta da loja Aluar Festas. Ela diz o seguinte, que as empresas foram praticamente obrigadas a correr para o e-commerce para sobreviver. Vocês acreditam que esse movimento perdurará no pós-Covid, entendo aqui, no qual nós ainda não estamos, nós estamos atravessando um momento de crise? Então, vocês acham que esse modelo perdurará só no pós, mesmo para as empresas que já estão bem estabelecidas no varejo físico e nunca venderam online? E junto com essa pergunta, o Guilherme Ditze, que é nosso assessor e está nos assistindo, pergunta o seguinte também, o e-commerce veio para tomar o lugar do varejo físico ou será um suporte para tradicional? Então, duas perguntas relacionadas, queria que, Kelly, você falasse e depois quero ouvir a visão do André também. Bom, a tendência é de que esse movimento ele continue, ou seja, quem tinha no seu plano uma intenção de vender no e-commerce, com a pandemia, ele foi praticamente obrigado, teve aí um processo de digitalização forçada dos negócios, porque com o estabelecimento comercial fechado, a alternativa que o empreendedor teve foi vender via e-commerce. E hoje, o e-commerce representa em torno aí de entre 5% e 6% do total das vendas físicas do varejo, né? Com a pandemia, óbvio, isso cresceu, deve ter crescido um pouco mais, ainda mais para alguns produtos, né? Que a gente observou aí que no início da pandemia a gente teve um crescimento bastante significativo de itens de saúde, de higiene, e depois partiu um pouco para itens para o abastecimento da própria casa, né, e para poder as pessoas trabalharem em home office, para os seus filhos estudarem em casa, então foram comprados equipamentos móveis, então assim, teve produtos que foram comprados, até mesmo quem nunca comprou pela internet, passou a comprar, porque ele foi obrigado a comprar e veio tendo uma boa experiência de compra, e agora, com certeza, daqui para frente, esse empreendedor, ele vai ter que manter esse canal de vendas diversificado, ele vai ter também que oferecer a venda online, dar continuidade na venda online, para quem não entrou, começar, porque é sob pena de perder espaço no mercado. Mas é óbvio, assim, que também o comércio eletrônico não vai substituir o varejo físico. Por quê? As pessoas, o varejo físico tem a sua relevância, as pessoas querem ter um contato com o produto, e tem produtos que as pessoas querem também comprar pessoalmente, tem todas as suas características, né, do varejo físico, né, mas o comércio eletrônico não vai substituir, mas vai ser uma ferramenta, mais um meio pelo qual o empreendedor tem para poder vender aí os seus produtos daqui para frente. Então, é um processo que continua pós-pandemia, é um canal que deve continuar, e as empresas, seja através de rede social, seja através dos marketplaces, é um meio que esse empreendedor tem como oferecer a mais o seu produto. Quer dizer, Kelly, nesse momento é um canal a mais que se abre e que deve sim ser mantido, né? Porque, para a gente amarrar essa fala, eu abro um canal novo, muito necessário, que eu continuo mantendo. Não significa que eu vou deixar de lado o meu negócio tradicional. Exatamente, né? Isso mesmo. Porque você mantém o tradicional, mas aí você tem um outro canal de venda que seria o e-commerce, né? Ou através do marketplace ou através das redes sociais. Isso deve se manter, como eu falei, o consumidor teve uma boa experiência de compra,
conheceu, percebeu que tem segurança nas transações, percebeu que ele tem várias formas de comparar preço, então, a qualidade, ver as especificações dos produtos na internet. Então, assim, o consumidor, ele teve uma boa experiência de compra durante a pandemia, ele conheceu. Então, esse processo deve continuar. Então, o empreendedor, ele tem, sim, que manter isso como um instrumento a mais de vendas daqui para frente. E, André, agora eu queria saber a tua visão sobre esse impulsionamento do e-commerce que a gente está vendo, e eu sei que é sempre difícil fazer um exercício de futurologia, mas o que vocês já preveem aí para os próximos anos, enfim, meses. Tem um cara que eu gosto muito, chamado Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, né, o fundador da Chili Beans, e ele fala, ele é muito veemente quando se fala sobre acabar o varejo físico, né? Ainda mais ele, que tem loja, que quer internacionalizar, já internacionalizou e quer tomar conta do mundo com a Chili Beans, e são as lojas, né? Ele gosta disso. Eu adoro essa parte do Caíto, quando ele fala que realmente não vai acabar a loja física. O online é complementar, mas é um complementar vital daqui para frente. As coisas, elas mudaram, estão mudando, nada mais vai ser da mesma maneira. É a mesma coisa das plataformas. Quanto tempo não se tinha que nós cortamos a cidade de São Paulo, por exemplo, para fazer uma reunião de 1 hora, porque a gente simplesmente achava que não dava para fechar determinadas coisas fazendo uma videoconferência. Quantas viagens nós não pagamos tão caro de avião para ir de um país, principalmente país, né, que o Mercado Livre está em 18 países, e aí gente viajando para a Argentina, voltando para cá, quando simplesmente uma videoconferência, tem coisas que o físico sempre vai ser o físico, tá? Vai precisar estar lá, mas tem coisa que a gente entendeu que dá para melhorar, dá para fazer online. O varejo é muito grande, o comércio eletrônico, 1/3 dele é o Mercado Livre, e esse 1/3 é 6%, há muito tempo. Na pandemia, digamos que nós triplicamos. Pós-pandemia, eu só vou jogar um número porque tem um cara que eu sigo que é fantástico, que é CEO do Mercado Livre, chamado Stélio Toda, e o Stélio comentou alguma coisa do tipo, não tem como a gente prever muito, mas eu creio em torno de 8, 9, arriscando 10% pós-pandemia. Lembrando que hoje o Mercado Livre atende quem é brasileiro, vende para brasileiro. Eu não estou falando que isso vai ser para sempre. Então, fica aí no ar. Se você acha que o Brasil é suficiente para o Mercado Livre, está pensando pequeno. O grande objetivo, de repente, é abrir o Mercado Livre. Por que não para o mundo? A China não se abriu para o mundo? Vamos abrir o Mercado Livre para o mundo também. Então, assim, nem o céu é o limite. André, a gente falou aqui de experiência do cliente. A Kelly falou que o cliente gostou da experiência de comprar online, que isso vai se manter uma tendência, mas eu queria falar de uma questão que é bastante sensível, que são problemas. A gente às vezes tem problema com pagamento, tem problemas com entrega. É claro que quanto mais assessorado tecnologicamente, mais experiente, menor é a chance que um problema desse tipo ocorra. Porém, problemas imprevistos acontecem, é impossível prever 100%. E aí, por mais cuidado que o empreendedor tome, que a plataforma seja competente, seja especializada, como lidar com um problema que o cliente teve, André? Como que o vendedor, qual que é a melhor postura do vendedor na hora de contornar alguma coisa que não saiu como o desejado? Como que esse vendedor tem que se portar? Humanize o atendimento. Humanize o atendimento. Se ponha no lugar do comprador. É a mesma coisa de agora, que eu tenho uma furadeira aqui em cima, que está nesse barulho, e eu tenho que ser resiliente, porque esse é o novo normal. Eu tenho que contornar. E o atendimento, ele acontece problema. O que não pode acontecer é, tipo, o problema se tornar o foco. Aí não, né? Então, você precisa humanizar, personificar, entrar em contato com esse cliente, explicar se houve um erro, né? Vamos resolver, vamos solucionar. O que não dá é você comprar online e simplesmente não ter nenhum contato do vendedor. Né? Simplesmente você ficar... É péssima essa experiência, você não conseguir... Deu um problema, você viu que atrasou um pedido, que pode acontecer. Hoje no Mercado Livre a gente está torcendo para que a nossa malha logística cresça cada vez mais, para não depender de nenhum operador logístico somente, mas de transportadoras, enfim, ampliar. Humanize.
fale com ele. Quantas vezes eu já comprei na internet e recebi depois um marketing online totalmente errado? Eu comprei um determinado produto e começo a receber produto para bebê, eu não tenho filho. Então, até isso não se faz bem feito. Então, assim, humanize, coloque inteligência artificial também, mas uma coisa bem estruturada, bem engajada, né? Quando eu falo sobre, tem uma palavra, eu não gosto muito de usar a palavra em inglês, mas quando eu chamo esse meu trabalho de awareness, também é um trabalho de broadcast seller que eu falo, que é você ser um repórter falando em todos os canais, um feed social, em todo canto, que a gente está fazendo um feed social aqui hoje, a gente está aqui conversando através de uma plataforma que está no Facebook, para uma galera do Facebook, para uma galera do Instagram, para uma galera do YouTube, então assim, a gente está falando para várias, o que se tornou hoje? A gente fala para a tribo, a gente fala para a comunidade virtual, a gente fala para bairro virtual. Agora fale a língua do cara. Fale a língua. Se deu problema, assuma. Deu problema, meu amigo. Vamos resolver. Então, a experiência está ligado à linguagem e como resolver. Resolva. Humanize. André, na tua fala, acho que o que dá para destacar aqui bastante claramente é essa questão da transparência, né? Nós ouvimos alguns outros especialistas, tem que ser transparente o tempo todo com o cliente, mesmo na hora de não resolver problema, né? Na hora da comunicação em si. Essa é uma dica que você daria também? Essa é uma dica que eu dou para o online, é uma dica até para a vida, né? Quantas vezes as pessoas elas têm uma coisa chamada vergonha de não saber as coisas. Eu estou aprendendo cada vez mais isso. Se você não sabe uma coisa, fala, então, não sei. É a mesma coisa do problema. Muitas vezes tem problemas que chegam, hoje a gente está nessa correria do mundo corporativo, e você fica meio, não vou dizer não sei como resolver. Fale, não sei. Né? Então, se teve um problema, é falar, o cara, de repente o comprador fala assim, e agora? Você fala, sinceramente, me dá um minuto para eu pensar, mas a gente vai resolver, porque agora eu não sei o que fazer, porque não depende de mim, não está na minha mão. Aconteceu algum problema na entrega, ou se foi uma experiência ruim de produto, aí eu já falo que não tem escapatória. A culpa é do vendedor que está comprando um produto sem qualidade. Agora, se sai da mão dele, que é o que a gente chama na logística, né, que existe o last mile, que é a última milha do produto chegar, teve um extravio, pode acontecer, teve uma avaria, teve um problema, resolve, né? Fala para ele, não sei agora o que fazer. Mas seja transparente, seja você mesmo, de verdade, se colocando no lugar do comprador, sempre, porque quando o vendedor se coloca no lugar do comprador, ele aprende na dor o que é uma má experiência. No Mercado Livre, rapidão aqui, para a gente fechar com chave de ouro esse tema aqui sobre experiência, a gente tem um compra garantida. Muitas vezes tem vendedor que está conversando comigo e fala assim, não gostei daquele comercial que vocês passaram na TV. Eu falei, por quê? Porque fala, se o relacionamento azedar, o cara pode devolver. Eu falei, mas imagina quantas pessoas que o relacionamento azedou e queria acabar e não consegue, né? Então, o Mercado Livre, ele olha dessa forma, para o lado do comprador. Não entregou o que queria? Não foi boa a experiência? Devolve. Não é que a gente está incentivando. Para quem tem uma visão ampla, está olhando o quê? O Mercado Livre, ele está de olho na qualidade. A experiência tem que ser bonita, tem que ser linda, é o que eu chamo de pedido perfeito. Eu comprei X, eu quero receber um X, não quero receber Y, eu tenho uma necessidade para aquilo. Então, foca nisso, que é importante. Kelly, a gente recebeu uma pergunta aqui que foge um pouco do tema do e-commerce em si, mas acho que é relevante de ser colocada. Você colocou muito bem ali que começa a MEI mirando no crescimento. Então, eu começo pequeno e tenho, sim, inclusive, para um plano de negócio sadio, que pensar no crescimento. E aí o Felipe Lopes pergunta o seguinte, ele disse que o MEI geralmente não tem divisão entre conta física e jurídica. E aí o que ele quer saber é como o MEI pode fazer uma gestão financeira mais segura para não ter susto, mas também para guardar dinheiro e investir em crescimento, aquilo que você estava falando agora há pouco. Exatamente, esse é a grande questão, né? Porque existe muita confusão de recursos, né? Entre a conta física e a conta jurídica. E às vezes o empreendedor ele já começa o negócio querendo já ter a sua retirada mensal ali, já achando que tem o lucro e pronto e não faz um reinvestimento no negócio.
Então, é importante que não fazer essa mistura de conta física com conta jurídica, tentar fazer a separação e dessas contas, levando em conta aí toda essa parte de quanto que para manter aquele negócio. Então, tem que fazer uma análise de custos, né? Quanto custa a questão de estoque, para ele, se ele faz a fabricação de algo, quanto custa para ele fabricar aquele determinado produto, ou então qual que é o custo de aquisição daquele produto, quais são as suas despesas fixas, variáveis, enfim, considerar todos os custos da empresa, separando do negócio em si. Evitar ao máximo misturar o recurso da empresa com o pessoal, porque se você no primeiro mês que abriu um negócio, o empreendedor já entendeu, já tive lucro, e pegar aquele recurso para ele e falar assim, não, isso aqui é o meu dinheiro, meu salário, pronto, não vai crescer nunca. Então, assim, e investir esse recurso, o que ele tem de lucro no próprio negócio nos primeiros meses, de forma aí a ter esse crescimento, porque você tem que pensar em crescer, não ficar ali como meio o resto da vida. Eu acho que a gente tem que pensar nesse crescimento, na crise que surgem muitas oportunidades, né, existe muita dificuldade, às vezes, do empreendedor encontrar um tipo de atividade que seja inovadora, então é importante aí que ele estude esse mercado, elenque todos os seus custos, despesas fixas, variáveis, gente, e não considerem recursos próprios, não coloquem, não faça essa confusão de pessoa física, pessoa jurídica, porque isso vai virar uma bola de neve, e aí daqui a pouco esse empreendedor, ele tá pegando recurso aí daqui a pouco pega mais recurso no banco, e aí isso vai girando uma bola de neve, e aí ele não consegue se manter no mercado, e acaba aí encerrando a sua atividade. E a gente tem que lembrar que estamos, novamente, eu ressalto aqui, vamos ter uma lenta retomada da economia, estamos passando pela pior crise financeira dos últimos anos, dos últimos tempos, acho que a pior de todas. Então, assim, a gente tem que levar em conta essa separação, pensar em não misturar recurso da pessoa física com pessoa jurídica e vice-versa, porque isso vai virar uma bola de neve, esse empreendedor não vai conseguir crescer e vai ficar endividado, e vai ter que fechar o seu negócio, e endividado ainda. Kelly, a gente tem falado em parcerias nos webinários que a gente tem feito, tem sido uma questão recorrente. E aí, nesse momento, falando um pouco de marketplace, depois eu quero ouvir o André também, vale a pena buscar parceiro? E, no geral, isso vale tanto para o físico quanto para o online, o que buscar num parceiro? O que é um parceiro que soma, né, que vai ser realmente relevante para o meu negócio? Exatamente. A gente pode observar que, por exemplo, o empreendedor pequeno, né, que está começando, principalmente no comércio local, por exemplo, né, tem algumas parcerias que podem dar muito certo. Até entre comércios locais, por exemplo, fazer compras em conjunto com um determinado fornecedor, por exemplo, isso aumenta, dá um potencial aí de poder de barganha desse empreendedor junto ao fornecedor, por exemplo, para poder negociar preços, prazos, né, inclusive para reduzir o prazo de entrega, porque às vezes ele começa a vender no comércio eletrônico, ele vai precisar ter aquela mercadoria para entregar o mais rápido possível. Então, se ele pede sozinho, pode ser um prazo um pouco maior para um determinado fornecedor. Agora, se ele faz essa compra em conjunto, se une, porque o concorrente nesse momento, principalmente o comércio local, ele também deve ser visto como esse parceiro, ou seja, se unir, faz as compras em conjunto, para poder ter uma melhor condição de preços, de pagamento, enfim, e agilidade na entrega. Outro ponto também, por exemplo, existem alguns casos que a gente analisou que, às vezes, o empreendedor não tem um determinado produto, mas ele acaba fazendo uma parceria com outro comércio local que tem aquele produto, e ele pode fazer uma negociação com o seu próprio concorrente, é o comércio local, colaborar com o comércio local, né? Então, fazer compras em conjunto, tentar negociar com o seu próprio concorrente para tentar, às vezes, ter um produto no estoque, na hora, no momento, para poder conseguir atender o seu cliente, conseguir fidelizar. E também adotar a questão das parcerias de aplicativos, que existem também nessas regiões, né, dos comércios locais, que alguns aplicativos vêm sendo desenvolvidos para poder vender através dessas plataformas. Também é uma forma de parceria bastante interessante também para esses empreendedores nesse momento.
E André, parceria no marketplace. O que você recomenda nesse assunto? Quais são seus insights trabalhando com ele? Ninguém faz nada sozinho. Então, eu compacto tudo que a Kelly falou no sentido de... Ontem eu fiz... São tantas lives, tanta coisa. Eu acho que foi ontem, eu fiz alguma coisa com o pessoal que tinha uma associação de vendedores de brinquedo. E eles estavam falando justamente em nome de uma associação. Achei muito bonito, porque tinha uma pessoa representando e ele falou assim, tá, a gente quer vender no Mercado Livre. E era tipo 150 pessoas. E ele estava representando, ele era uma autoridade na associação. Ele falou, como que a gente faz? Eu falei, o Mercado Livre está pronto para atender vocês. Obviamente, cada um vai ter o seu cadastro. É super simples de fazer isso. O cadastro no Mercado Livre, você faz em 4 passos. CNPJ, razão social, e-mail válido, 6 a 20 caracteres, criar conta. Pronto, começou a vender. É isso, né? E emitir nota faturador de graça. Então, assim, se junta para ter o poder de barganha, então é legal pensar dessa forma. E tem algumas coisas também que o próprio Marketplace está ajudando. Por exemplo, o Mercado Pago, a gente tem uma linha de crédito só para vendedor, chamada Mercado Crédito. A gente dá a linha de crédito para vendedor, assim como dá para comprador. E tem que ser um vendedor que seja MEI, que esteja formalizado. O Mercado Shops, que é a loja virtual do Mercado Livre, há 30 dias totalmente de graça a manutenção para quem é CNPJ. E depois, a comissão de venda, que eu falei que lá no Mercado Livre é 11 ou 16, no Mercado Shops é diferente. O que era 11 é 5,5% e não tem data para poder aumentar, 5,5% por venda, e o que era 16 virou 10%. Então, tudo isso, muitas vezes, essas pessoas, elas não sabem. Então, nosso intuito aqui, nosso propósito se juntem, é legal para você ter poder de barganha, para comprar, mas também vão para o shopping, que te dá, no caso aqui eu estou falando do Mercado Livre, que te dá não só a relevância e qualidade, mas também te impulsiona nesse momento, né, de que a gente está numa crise, e que tem uma luz no fim do túnel. Então, a gente está todo mundo aí junto. Ninguém trabalha sozinho, é junto. Infelizmente, a gente está quase no final, e aí, para encerrar, queria começar com a Kelly, falando sobre inovação. A gente está falando de e-commerce, isso é inovação para muita gente, mas há coisas na inovação que escapam, né? Que passam despercebidas. E aí, Kelly, o que eu queria que você fizesse para a gente fechar o nosso webinário é falar sobre inovação. Como buscar inovação, como ter novas ideias, como viver nesse mundo que se fala que a inovação é necessário o tempo todo? Bom, é preciso acompanhar constantemente o mercado, né? Estudar o mercado, fazer, inclusive, pesquisas, até mesmo através das principais plataformas de marketplace que hoje nós temos, para identificar quais são os tipos de produtos que mais vêm sendo vendidos, por exemplo. Isso é possível. Estudar um pouco como que a sua concorrência vem inovando em termos de produtos, em termos de atendimento, o que ela vem oferecendo de diferencial. Então, a questão está muito relacionada a essa questão do que você pode oferecer de diferente para o seu consumidor, de forma a fidelizá-lo, né? Então, estudar esse mercado. Inovação pode ser uma questão um pouco subjetiva, mas é importante que o empreendedor, ele pense numa forma, numa solução, num diferencial para o seu consumidor, né? O que ele pode oferecer de diferencial para esse consumidor, para que possa esse consumidor seja fidelizado aí no estabelecimento, né? Então, toda a forma que envolve, então, analisar a concorrência, analisar como ele pode oferecer algo de diferente para fidelizar é fundamental, e isso também trata-se de uma inovação. E acompanhar o mercado, estudar o mercado é fundamental, né? Ver quais são as tendências do mercado, né? E a FEComércio, com isso, além dos webinários que nós realizamos aqui, que mostram toda essa questão das tendências, né, do mercado, que mostra o que vem acontecendo, quais são os setores que vem crescendo, também disponibiliza aí diversos indicadores também da entidade, que mostram aí como está o desempenho, por exemplo, de alguns segmentos do varejo, né? Então, até nisso, antes de entrar no mercado, é importante também fazer uma análise desses indicadores, é importante ver o que está acontecendo no mercado, né? E ver ali aonde você pode oferecer, ter o seu diferencial. Isso é uma inovação.
Antes de passar a palavra para o André, só para completar essa fala da Kelly, acesse o lab.fecomércio.com.br, a gente fala bastante sobre isso. Além de tudo, a gente tem uma série de podcasts com diversas empresas no Spotify e no SoundCloud. São dicas muito importantes para esse período. Então, às vezes, você está fazendo outra coisa em casa, tem muita gente home office, coloque o fone, Spotify, SoundCloud, perfil fecomércio.sp. Além disso, a gente também tem uma lista no Telegram, para quem está sem tempo na correria diária. Basta você se cadastrar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E por fim, eu já falei, mas vou reforçar, aqui do lado direito da nossa tela, o QR Code com uma publicação muito bacana, o Expresso Meio de Julho, que tem um guia bem detalhado de como entrar nesse mundo virtual e abrir o seu e-commerce. André, para a gente finalizar, sua visão sobre inovação, que nem sempre é um tema fácil para o empreendedor. Inovação, eu falo que é protagonismo. Não existe você pensar em, eu vou criar a roda. Não precisa, ela já foi criada. Eu acho que você tem que ver novas formas de fazer o que todo mundo, de repente, já está fazendo. É você ter um propósito, é você ter uma proposta de valor. É você ser um grande marketplace como o Mercado Livre e, de repente, estar junto com a FEComércio. Isso é inovação, né? E para a gente estar passando conhecimento. Então, isso é inovação, sabe? Você assumir o protagonismo nas coisas, é você parar e falar por que eu estou fazendo isso. Acho que as coisas sem propósito, ela não tem como inovar, né? Você tem que parar e outra, nunca vai ser o mesmo. Todo dia é um dia novo. E você tem que parar, e isso é viver, isso é inovação. Todo dia você parar e falar assim, aquele dia foi, amanhã eu tenho que construir tudo de novo. Então, isso é inovação para mim, você estar em constante transformação e ter um propósito, saber onde você quer chegar. André, muito obrigado por ter participado desse webinário conosco. Obrigado a vocês, em nome do Grupo Mercado Livre, de novo, é um relacionamento que vai durar muitos anos. Mercado Livre, FEComércio. Obrigadão. Kelly. Obrigado, Kelly. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí também a todos que nos acompanharam, e bem como o Rodolfo falou, nós temos um amplo conteúdo disponível pela FEComércio, e a gente pode aproveitar muito disso, e temos toda uma equipe técnica também preparada para poder atendê-los aí no dia a dia. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que nos assessoram nessas transmissões. Queria agradecer mais uma vez à APRECESP, a Associação das Prefeituras das Cidades e Estância do Estado de São Paulo, que foi nossa apoiadora, e a você que passou essa hora assistindo ao nosso conteúdo. Muito obrigado